Meus irmãos, minha palavra de saudação nesta noite, já de despedida, logo após o culto, eu pretendo voltar ao hotel, voltar para casa. Ainda espero conseguir ficar em minha casa mais 12 horas antes de voltar às minhas atividades regulares. Agradeço a forma carinhosa com a qual eu fui tratado por todos, a forma muito alegre e gentil. Eu me senti quase em casa porque eu paro pouco em casa, então apenas quase em casa, a forma alegre, fraterna. Agradeço o convite do pastor Marcos para aqui estar, o pastor Flávio, que eu pude conhecer, tão alegre, já tomei intimidade com ele hoje brincando sobre Correios, e pude conhecer a sua esposa, eu vi ele mais alegre agora à noite. Então agradeço a todos e vou levar para a minha igreja de São Bernardo uma notícia alegre de irmãos de Londrina que são tão fraternos e hospitaleiros e que servem ao mesmo Deus. Deus abençoe a todos. Bom, eu vou continuar a minha exposição. Hoje eu não vou pregar de maneira formal devido aos estudos que eu estou apresentando. Eu quero, nesse primeiro momento, ler com vocês em Efésios, capítulo 3, dando continuidade ao que vimos falando. Hoje eu li até o 33, agora Efésios 6, por enquanto até o 3, e no próximo tópico eu darei continuidade à leitura. Então é Efésios 6, de 1 a 3. Filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aí. Só para que nós não percamos de vista o conjunto, o que nós estamos falando é dessa relação familiar com o enchimento do Espírito que fala no verso 18. Isso tem mais implicações que eu não vou tratar, que não é o alvo dos meus estudos, mas a partir do verso 5, esse enchimento do Espírito também tem implicações sociais, na ética do nosso trabalho. Então, a fé cristã, ela envolve várias áreas de nossa vida. Agora, nesse tópico, que eu deveria ter falado pela manhã, mas não deu tempo, eu continuo falando sobre a obediência e honra dos filhos aos pais. A paternidade humana é uma honra concedida por Deus. Pai, em última instância, é Deus. O psiquiatra Freud, e não só ele já vem numa linha de um autor alemão chamado Feuerbach, eles entendiam que o homem projeta em Deus a ideia de pai. É possível que as pessoas façam assim. No entanto, a visão cristã é de que nós aprendemos a ser pais com Deus. Eu não tenho que projetar em Deus o conceito de pai. Eu tenho que aprender a respeito de ser pai a partir da paternidade de Deus, porque Deus é o Pai por excelência, e a matriz de qualquer paternidade está em Deus. Então, Pai, de forma absoluta, é somente Deus. Somos pais, escreve João Calvino, porque Deus outorgou fazer-nos participantes da honra que é própria exclusivamente dele. Deus é o Pai absoluto. Nós somos pais por concessão de Deus. Portanto, ao intentar contra o nosso pai ou mãe, fazemos guerra com Deus, pois ele imprimiu a sua estampa neles e o seu título faz-nos saber que Deus os coloca como se estivessem em seu lugar. Daí a questão de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Eles são nossos progenitores e, ao mesmo tempo, são uma espécie de representantes de Deus. E quando nós nos voltamos contra os nossos pais, na interpretação que eu creio correta de Calvino, nós estamos nos voltando contra Deus. Os filhos, portanto, cheios do Espírito, revelam a sua condição espiritual num relacionamento com os seus pais, amando, obedecendo e honrando-os no Senhor. A conexão do texto é honrá-los, obedecê-los no Senhor. E essa relação pai e filho, o pais e filhos, tem uma conotação espiritual. É que nós costumamos dicotomizar a nossa existência em sagrado, nós sacralizamos isto, e uma vida privada, uma vida nossa, que ela é, na realidade, a nossa vida secular. E quando nós cometemos esse equívoco, a vida espiritual faz parte apenas de uma esfera que não tem implicações. Nós criamos um muro de contenção que nada tem a ver uma coisa com outra.
É muito interessante quando você estuda o conceito de piedade nas Escrituras. O conceito de piedade nas Escrituras envolve uma relação correta com Deus e com o seu próximo. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que se alguém tem mãe, no caso não era pai, mas mãe e avó necessitada, que este, no caso o jovem, aprenda a exercer piedade em casa. Ou seja, a minha piedade, ela começa em casa. Como? Ajudando minha mãe e ajudando minha avó carente. E às vezes nós espiritualizamos a coisa. Nós pensamos que piedade é orar no monte. E a piedade começa, muitas vezes, lavando louça. Comprando remédio para nossa mãe, para o nosso avô, para a nossa avó. Então é uma perspectiva diferente. Então voltemos aqui. A nossa vida espiritual se manifesta na obediência aos nossos pais, no Senhor. A autoridade dos pais passa previamente pela submissão ao nosso soberano Pai, que é Deus. Obviamente, a nossa fidelidade a Deus tem a primazia num possível conflito de valores, mas a nossa obediência aos pais passa por uma obediência a Deus, ainda que nós não tenhamos necessariamente todo o alcance disso. E aí surge uma pergunta: e no caso de pais que não agem conforme as instruções bíblicas, sendo relapsos incrédulos, como os filhos devem se portar? Essa é uma questão que eu enfrentei muito na minha juventude, embora meus pais fossem evangélicos, porque nos anos 70 houve uma espécie de avivamento no Rio de Janeiro, onde eu vivia. A gente na época não percebe isso, mas quando vai olhar depois, foi um período de grandes bênçãos de Deus sobre os jovens, houve muitos chamamentos para o ministério da palavra, e isso até hoje a gente colhe esses frutos. E era uma questão nos encontros de jovens, e os pais não queriam que fosse a igreja, não deixavam, e como é que você lida com isso? Então eu via muitos colegas, meu final de adolescência, início de mocidade, com este drama. Como é que a gente faz? Obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais? Como é que a gente resolve isso? É vontade do Senhor que sirvamos àqueles que nos colocaram nesta vida. Não importa se eles são ou não dignos desta honra, porque seja o que forem, eles não foram dados como pais e mães pelo Senhor, que deseja que os honremos. Paulo não diz aqui: filhos, obedecei a vossos pais, que são íntegros, que vocês concordam com eles no Senhor. Ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E reparem, meus irmãos, quando Paulo escreve isto, o conflito social e familiar era muito grande, porque muitos filhos se convertiam, pais não se convertiam, pais se convertiam, filhos não se convertiam. Então, havia aqui, naturalmente, um grande conflito. E o princípio bíblico permanece independentemente de nossos pais, se eles são dignos ou não são dignos. Eles sempre serão dignos, porque eles são nossos pais. Honra teu pai e a tua mãe. Isso tem a ver diretamente com a questão espiritual. Devemos ter em mente que todos nós estamos sujeitos à lei de Deus: maridos, esposas, pais e filhos. Ao contrário, então, o fato é que nenhum de nós deve ficar verificando como o outro cumpre ou não o seu dever. Mas cada um de nós deve tão somente ter em mente e diante dos olhos o que deve fazer para cumprir o seu próprio dever. Porque aquela síndrome, minha esposa chama de síndrome de Adão, eu tento amenizar, mas não tem jeito, de culpar Eva, Eva é culpada, é muito comum a gente coloca a culpa no outro, nós amenizamos a nossa responsabilidade. Hoje, num bate-papo muito interessante lá com o pastor Marcos e o pastor Flávio, nós comentávamos sobre isso, que quando alguém se arrepende de fato, ele não busca atenuante. Todo pecado pode não ter agravantes e atenuantes, mas quando você está arrependido do seu pecado, você não busca atenuante. Davi não diz: Senhor, eu pequei contra ti, porém, olha, Betsaba foi descuidada. Olha, era muito bonita, o senhor sabe, eu sou fraco. Não tem isso. Pequei contra ti. Observe isso no cotidiano. Eu costumo dizer que nas casas eu sempre sei qual filho que começa a confusão. É claro que isso aqui não acontece, pelo que eu pude perceber, mas há casas que os filhos não se entendem. É uma coisa teórica, mas vamos lá. Então eu sei quem começa é o outro. Mas quem começou? Foi ele. Foi ele. Às vezes eu vejo duas crianças, eu pergunto assim para a criança: quem é melhor? Aí, quem é o mais bonzinho?
Quem é mais humilde? Aí é uma beleza. Sempre ele sabe definir. Quem é mais bagunceiro? É muito difícil alguém chamar para si a responsabilidade dos seus pecados, dos seus equívocos. Então, o fato é que nós não podemos ficar buscando atenuantes para nós, porque o outro não cumpre, porque o outro não faz. Nós somos responsáveis em obedecer aos nossos pais. Então, portanto, os filhos devem perseverar em obedecer e honrar seus pais, visto que isto é justo, é o que o texto diz, isto é justo diante de Deus, e Ele mesmo efetuará a sua justiça conforme o seu propósito eterno. A justiça pertence a Deus. Deus é o reto juiz. Cabe a nós cumprir aquilo que Deus nos confiou a fazer. Então, eu insisto no ponto de que a nossa vida espiritual não pode estar dissociada de nosso viver cotidiano. Este é um problema que nós enfrentamos há muito tempo, e no Brasil nós percebemos isso, onde nós vivemos, que há o crescimento enorme de evangélicos, mas não há uma mudança ética. A presença evangélica no Brasil é uma presença numérica, mas que não tem implicações, porque isso teria que alcançar implicações sociais, políticas, econômicas. E nós não percebemos isso. Quando você estuda, por exemplo, a matriz de uma reforma que houve em Genebra, aquilo é interessantíssimo. E as pessoas não estudam isso porque começam a estudar Max Weber nas universidades. E Max Weber pouco ou nada sabia de Calvino, que ele estudou os puritanos 200 anos depois. Então, quando nós começamos equivocadamente, perdemos a chance de entender a grande revolução espiritual que houve a partir da pregação e da exposição da palavra. É que esse não é o meu assunto hoje, mas quando eu passo por aqui, de modo especial, olho o verso 5, eu sou tentado a falar sobre isso. Então, o Espírito deu-nos uma nova ótica, na qual a nossa compreensão da vida foi mudada. E, consequentemente, as nossas relações foram refeitas à luz de nossa vida ou à luz da nossa nova compreensão do poder do Espírito. Então, nós temos um novo olhar. Uma figura que a Reforma usou com muita propriedade é a figura dos óculos. Já observaram que é muito difícil conversar no escuro? Falta energia, acaba o assunto. Acaba o assunto, porque é difícil conversar com o outro sem você enxergar. Eu já tive a experiência uma vez só de pregar parte do sermão no escuro. É muito difícil, você não vê as pessoas. É muito difícil você se comunicar sem ver, visualizar as pessoas. A ideia de miopia é uma figura que foi usada na Reforma para dizer que todos nós somos míopes e nós não conseguimos enxergar a realidade como ela é. É preciso que nós coloquemos as lentes das Escrituras e aquilo que era nebuloso, aquilo que não era claro, que não tinha definição, agora tem. É muito curioso quando você vai fazer exame de vista e agora você não enxerga nada, é o primeiro exame que você faz, e vamos ver essa aqui, aí você vê, olha, nada, piorou, não, melhorou, e você vai ganhando nitidez, até chegar um momento que é difícil definir. A palavra de Deus, ela nos dá o enfoque correto, o ajuste correto, para que eu possa enxergar melhor a realidade, inclusive, no ponto que estamos analisando, em nossas relações familiares. Então, o tratamento digno e respeitoso que conferimos aos nossos pais é uma evidência de nossa comunhão com o Espírito. Deus se agrada disso, que nós cuidemos dos nossos pais. Só que isso não dá ibope. Isso não aparece. Você observar alguém cuidando de uma mãe com Alzheimer, por exemplo. Eu sei que minha irmã passou pelo menos uns 20 anos fazendo isso, e é admirável. Eu me sentia muito pequeno e me sinto diante dela pelo cuidado que tinha de cuidar dentro de casa com todos os ônus, todas as implicações. Então, para mim, aquilo é piedade. É um exemplo de honra ao seu pai e à sua mãe. Os casos não precisam ser tão drásticos, mas foi o que me ocorreu, que eu considero basilar para a minha experiência de aprendizado. Esta obediência no Senhor é justa diante de Deus, e na obediência fiel a Deus, somos abençoados por Ele mesmo. E nós não percebemos estas bênçãos, nós não alcançamos isto, porque Deus nos abençoa de uma forma nem sempre perceptível. Nós temos percepções aqui e acolá. É curioso que uma vez
um amigo, viria a se tornar um amigo meu, é um presbítero que eu não conhecia. Então, numa lista de mensagens, ele falou, olha, Deus me preservou muito, eu vinha pela Castelo e meu carro deu uma derrapada numa reta e tombou. Mas, graças a Deus, nada aconteceu. E eu fiquei pensando com um pouco de maldade, é a pecinha atrás do volante, é o motorista. E depois vi que não era isso, perguntei sobre o pneu, não era o pneu, e eu soube da aquaplanagem. O carro teve uma aquaplanagem, que eu temo muito isso, né? O carro perde a aderência, o contato com o solo e fica desgovernado. E ele falava, olha, Deus me abençoou, etc. E de fato, eu comecei a pensar na época, isso tem muitos anos, a Castelo era minha rota semanal, eu ia muito de carro para São Paulo e nunca derrapei. Deus me preservou. Percebam? Deus me preserva quando eu percebo. E Deus me preserva quando eu não percebo. Só que quando eu percebo, Deus foi bom. Não, Deus é bom também, nem me deixando ver. Então, Deus nos abençoa sem que nós tenhamos consciência disso. E Deus tem nos abençoado. E Deus traz esse mandamento como promessa para quando nós honramos os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Bom, agora meu último capítulo, não se iludam que é o maior de todos, que é o 6,4, que eu começaria a falar isso à noite. O 6,4 diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Para pensar. Cremos que os filhos não sofrem quando os pais fazem a vontade de Deus, e sim quando os pais não fazem. Eu li isso recentemente nesse Rende Alcorn e achei muito relevante isto, porque nós às vezes criamos situações ideais, mas nem sempre as nossas múltiplas vocações envolvem situações ideais. E quando nós obedecemos a Deus, nós fugimos, por vezes, de situações ideais. Mas Deus preserva a nossa família. Eu fico observando os missionários no século XIX, que era uma vida extremamente difícil, e no final do século XIX houve a incidência de febre amarela, isso em Campinas, onde era uma sede de muitos missionários, inclusive batistas. A família Bagby foi para lá estudar inglês no Instituto Presbiteriano, e era um casal admirável. Tem a biografia, né, escrita, se eu não me engano, pela Ellen Bagby. E houve casos de muitos que morreram, missionários morreram por febre amarela, e mulheres de missionários que ficaram loucas. E um dos motivos para compreender isso era a forte pressão na qual elas viviam, porque vinham para outro país, não dominavam a língua, não dominavam a nossa cultura, que é um aspecto importantíssimo entender a nossa cultura para conviver conosco. Pode parecer estranho, mas nós não somos fáceis. Então, os boatos que levantavam sobre a morte de missionários. Imagine uma mulher em casa, sem dominar a língua, o marido saía, falou que talvez daqui um mês voltasse, montado num jegue ou num pangaré, no que seja, e daqui a pouco passava um mês, 2 meses, e os boatos de que alguém encontrou o corpo dele, que há um corpo no necrotério em tal lugar, que talvez seja. E esse marido sem notícia, sem dar notícia, passava 3, 4 meses, e muitas mulheres enlouqueceram com esta pressão. Eu fico pensando nisso, eu me sinto um pouco angustiado, porque eram homens que estavam cumprindo a sua vocação. Mas numa sociedade tão politicamente correta, ninguém poderia fazer isso, porque prejudicaria a família. E como é que Deus preservou essas famílias? É algo que me dá um nó na cabeça, entender que nós criamos valores dentro de um mundo ideal, mas há um fato real. E Deus preserva a nossa família, mesmo quando nós estamos fazendo coisas radicais, em obediência à vontade e ao propósito de Deus. E Deus providencia os meios. Os pais devem educar os filhos dentro dos princípios bíblicos. A Bíblia deve ser a norma de todo o nosso pensar e agir.
Temos também a responsabilidade de não provocar a sua ira, com um comportamento que reflita o equívoco de predileções. E é tão difícil não ter predileções. Eu que sou caçula sei disso, é do predileto da minha mãe. É tão difícil isso. E para o pai, a menininha tão engraçadinha, tão jeitosinha, né? Falando papai meio truncadamente, embora aprendeu primeiro a falar mamãe, é óbvio. Então, é tão bonitinho isso, predileções, falta de apoio, menosprezo, provocações, ironias, excesso de proteção. Nós cometemos equívocos. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com meu grande mestre, tomando café pela manhã, fazíamos sempre isso, e saiu tinha uma revista que eu acho que ainda tem no primeiro grau do Mackenzie. Era uma revista para cada série, saía a melhor gravura, o melhor desenho ou ilustração e a melhor crônica. Então, minha filha, de vez em quando, ganhava isso. E virou jornalista depois. Bom, então, um dia ela tinha escrito, devia ter uns 10 anos, por aí, e falava assim, mundo cruel. E eu mostrei para o meu professor, eu falei, reverendo, olha só. Ele falou, eu gosto de ler o que a Sara escreve. Aí leu. Eu falei, reverendo, e ela entende de mundo cruel? Imaginando que ele fosse concordar comigo. Ele falou, nada, entende? Ela entende dentro da esfera dela. Aí me deu uma aula magnífica, dizendo, a criança tem a sensibilidade. Nós é que, para sobrevivermos, temos que criar uma crosta para poder resistir. E faz sentido. Se eu continuar com sensibilidade, porque eu tinha 10 anos, já teriam me matado há muito tempo. Então você imagina que aquilo não é mundo cruel, porque você está numa outra esfera, muito bem protegido, com a sensibilidade de jacaré, né, de costa. Então você está muito bem protegido. Mas aquilo é grave. E isso se manifesta, às vezes, para nós, em menosprezo. Bobagem essa. Provocações, que pode parecer uma coisa tão boba, que fazendo aqui um terremoto, uma coisa tão simples, um tremorzinho básico, ou fazendo uma revolução dentro de um copo d'água. Então nós podemos ter isso, eu vou mostrar biblicamente alguns equívocos. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. É um texto paralelo, Paulo falando agora aos Colossenses. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Veja o rolo que deu nessa família. E o texto é bastante pragmático, né? Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. É um pai danado esse, né? Mas Rebeca, porém, amava Jacó, eu creio, em parte amava, inclusive, por ver a exclusão do pai. Não era maldade dessas pessoas, eram equívocos. Jacó, um homem de fé, um homem que vai aprender com Deus, a confiar mais em Deus e ser mais íntegro, mas ele faz parte da nossa genealogia de fé, da herança. Mas ele cometeu este equívoco e a história veio mostrar os conflitos que viriam a acontecer entre Isaque e o seu irmão. Aliás, Esaú e seu irmão. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. E fez-se uma túnica talar de mangas compridas. Quer dizer, uma túnica que ia até o tornozelo, podia ser bonita, colorida, os irmãos olhavam, eu queria uma daquela. Eu queria aquele tênis ali. Não, para ele eu vou comprar um New Balance, quem sabe aquele tênis de escama que custa R$1.000, e para o outro, um quichute está bom. Então, a ideia é de que para ele é isso, porque ele amava, era o filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Havia um clima de má vontade para com seu irmão, e nós sabemos o que houve. Eles vendem ao seu irmão José, mentem para o seu pai. Seu pai passou longos anos da sua vida crendo que o seu filho tinha morrido, o seu filho amado, e seus irmãos num pacto de silêncio. Ninguém jamais esboçou comentar isso com o pai. É claro que nós sabemos que a providência de Deus envolve até mesmo os equívocos e os atos maldosos do ser humano, mas isso não inocenta o homem de fazer o que fez. Mais tarde, José
vai dizer para eles: vós intentastes o mal, mas Deus transformou em bem. Aí é o conceito de providência que escapa ao meu estudo, comparando Gênesis 37 com 45 e Gênesis 50. Mas os dilemas desta família: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele, Adonias, de aparência muito formosa, e nascera depois de Absalão. Adonias, bonito, o pai Davi nunca o repreendeu. Mais tarde ele quer o trono, ele intenta contra Salomão, e aquilo ficou tão difícil, tão feio, que mais tarde Salomão manda matar o seu próprio irmão. A Bíblia, ela nunca narra algo a mais. É muito interessante que o nome das mães poucas vezes aparece na narrativa de Reis e de Crônicas. Mas pode observar que, em geral, quando aparece o nome da mãe, é porque tem algo muito relevante naquela mãe, para o bem ou para o mal. É uma coisa curiosa. Quando diz o nome da mãe, está indicando algum tipo de interferência que ela teve para o bem ou para o mal. Então vocês vejam a desgraça de Davi, que não começou aqui, começou com o seu pecado lá atrás, e vai haver uma série de problemas entre os seus filhos, depois a morte de Absalão, mais tarde. Então percebam que aqui nós temos um sério problema. Meu ponto agora é o que o texto diz: seu pai, jamais seu pai o contrariou, porque procedes assim. Vamos ver mais. Além disso, Hebreus vai nos falar: tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O escritor de Hebreus, ele faz uma analogia entre a disciplina de nossos pais e a disciplina de Deus, dizendo que nossos pais nos corrigiam como melhor lhes parecia. E o que acontece conosco? Se nós voltássemos a educar nossos filhos, talvez nós fôssemos menos rigorosos com algumas coisas, mais rigorosos com outra, seguraríamos mais em um aspecto, soltaríamos mais no outro, e nada garante que nós estaríamos certos agora e errados antes, porque nós corrigimos, como diz o texto, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, mas corrigíamos. E ele agora fala que Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Isso tudo vem nos mostrar a importância da disciplina, da educação e da disciplina. E o texto vem nos dizer no verso 4, a palavra criai-os em contraposição à ira, porque diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. A palavra criai-os indica que devemos criá-los ternamente, com brandura e amor, sem contudo excluir a disciplina. A palavra disciplina aqui é de onde vem pedagogia. E a admoestação no Senhor. E aqui está um equilíbrio difícil para nós. Criar com ternura, com brandura, sem excluir a disciplina e a admoestação. Como fazer isso? Porque nós tendemos, por vezes, a irmos para a disciplina. Eu fui criado assim, né? Eu fui criado assim, então tem que ser assim. Ou muitas vezes para uma vida de bonachão, e as crianças se tornam os reis e rainhas dos lares. E não tem mais domínio, nada, não tem mais certo nem errado, fazem o que querem, porque a ternura é tão bonitinho, mas nem todo mundo partilha da sua ideia, viu? A respeito dos seus filhos. Como eu digo, que sempre a influência má é dos outros. Meu filho nunca é má influência, ele sempre recebe, né? Interessante, como nós percebemos. Calvino, então, recomenda aos pais: tratem-nos com brandura e a bondade adequadas à personalidade de cada um deles. Você não pode tratar igual os diferentes. Você comete injustiça. Você tem que saber perceber
tem filhos que você tem que ser muito mais rigoroso com ele para que ele obedeça. Outros são mais dóceis. Uma palavra, um olhar. E você quer trabalhar com uma palavra, um olhar, um sorriso, um beijo no outro? É a vara mesmo no caso ali, porque não tem jeito. E esse não precisa. Então você tem que entender como funciona bem seus filhos e conduzi-los, porque você quer o bom aproveitamento deles. Você quer que eles amadureçam em todo sentido. Então, o caráter de toda educação e disciplina de nossos filhos, por meio das palavras e atos, é no Senhor. O que caracteriza a criação cristã não é o método educacional, mas sim o propósito que se visa com ele. Nós podemos usar métodos diferentes, mas qual é o propósito que nós temos em vista quando educamos os nossos filhos? A educação cristã visa conduzir a criança ao Senhor. Nós apontamos para isso. Nós devemos direcionar para isso a educação de nossos filhos. E Paulo fala de disciplina e admoestação. Apresenta a ideia de educar por meio de palavra, usando deste recurso para aconselhá-lo, estimulá-lo e encorajá-lo quando for o caso. E também, se necessário, fazer uso do mesmo meio para censurar, reprovar e repreender com firmeza. A educação e a admoestação caminham de forma paralela. A disciplina, aqui é uma coisa curiosa, porque a palavra educação, ou pedagogia, pedagogo, está associado também à disciplina nas Escrituras. É que a palavra pedagogo está associado àquele que levava a criança à escola. Isso era uma tarefa muito comum aos escravos, mas os escravos não entendem escravidão como no Brasil. A escravidão na Grécia Antiga havia de homens intelectuais, homens muito cultos que se tornaram escravos porque o seu povo era conquistado. Platão mesmo, que foi um dos maiores pensadores da antiguidade, ele quase se tornou escravo. A sorte dele é que um ex-discípulo, o vendo sendo vendido, o adquiriu e deu a liberdade. Então era comum um homem nobre, filósofo, se tornar um escravo porque o seu povo foi dominado. Então o escravo, ele quando conduzia a criança à escola, era chamado de pedagogo, porque a ideia é de conduzir a criança ao ensino. Então a palavra pedagogia está ligada a isso. A disciplina, então, que a palavra paideia está traduzida por disciplina, é uma palavra mais ampla, abrangendo educação não apenas verbal, mas também por intermédio de atos que podem envolver rigidez com o objetivo de corrigir e ensinar. E a palavra disciplina para nós envolve mais censura. Quando alguém fala, eu disciplinei meu filho, não é dando uma caixa de chocolate. Mas poderia ser também, como recompensa por algum ato que ele fez magnífico, mas também envolve a vara, envolve o estímulo, envolve a correção verbal. A palavra é bastante ampla, a palavra disciplina, como é usada no Novo Testamento ou mesmo no grego clássico. Notemos que a disciplina, sendo mais abrangente, envolvendo a instrução e correção, vinha primeiro. Já a admoestação parece ser após a execução da tarefa. Você instrui primeiro e depois corrige. Então, primeiro instruímos, depois, se necessário, exortamos e repreendemos ou encorajamos, conforme as circunstâncias. Mas você ensina primeiro, diz como deve ser feito. No Antigo Testamento, Eli foi repreendido por Deus porque seus filhos que transgrediam a lei não foram admoestados por ele. Eli é um homem quase irrepreensível, mas era mole. Numa linguagem de fruta, era um banana, em relação aos seus filhos. Mas era um homem magnífico, mas em relação aos seus filhos era isso. Vocês gostaram do banana, né? Vão lembrar depois da banana, mas não do resto. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos não se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Eu coloquei aqui a palavra grega, uma tradução do hebraico para o grego, chamado de Septuaginta, que é a palavra usada por Paulo lá atrás. Ele não o repreendeu, os repreendeu. Então, ele não está sendo culpado
dos atos dos seus filhos, mas ele tinha que repreendê-los. Se seus filhos não ouvissem, era questão dos seus filhos, mas ele tinha que repreendê-los. E ele, na realidade, não fez isto. A Bíblia também é magnífica porque mostra os atos falhos de homens tementes a Deus, mas que falharam. Davi falhou, Jacó falhou. Aqui vemos Eli falhando, como todos nós. Isso serve de estímulo para que nós busquemos corrigir a nossa vida. Salomão, por sua vez, instrui. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a vara com o nome disciplina é legal em casa. Então, a vara da disciplina a afastará dela. Reparem a ideia e a palavra que está sendo usada, a mesma palavra para pedagogo e pedagogia. Cada cultura, ela vai ter o seu modelo de homem ideal. E, portanto, queiramos ou não, nós visamos preparar nossos filhos para viver nessa cultura. Nós preparamos, nós temos valores cristãos e nós preparamos nossos filhos para viver nessa cultura. A questão é, que valores eles vão sustentar nesta cultura dentro da qual eles estão inseridos? E nós também. Eu conto um caso, eu gosto de citar esse caso. Quando Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das 6 nações, como demonstração da generosidade do homem branco, seus governantes mandaram cartas aos índios solicitando que enviassem alguns de seus jovens para estudarem em seus colégios. Era uma questão de fraternidade, de amizade. Mande seus jovens estudar com a gente. Bom, seguem abaixo os tratos da resposta dos chefes indígenas. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas. E sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. O pior está por vir. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta, incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana. E falavam nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Não é daqui que veio o filme O Homem de Virgínia, não, viu? Antigo esse filme. Mas observe, os índios aqui estão certos, errados? Não. Os brancos estão errados? Não. Mas o que você prioriza? Fazer cabana? Não, temos engenheiro aqui que faz cabana para a gente, muito melhor. Você caça, não precisa caçar, não, a gente paga, compra esse animal na feira. Mas o que cada um quer é diferente do que o outro quer. E você forma para aquela realidade dentro da qual você está inserido. Então, estes homens eram totalmente inúteis dentro da expectativa. Vamos chover que a gente pode ficar aqui até mais tarde. Então, se alguém quiser sair, fica à vontade. Então, você observa que cria-se uma expectativa social e você não ignora isto. Então, a maneira de perceber a educação era muito diferente. Os currículos variam de acordo com o objetivo proposto. A própria palavra currículo, que tem o sentido de pequena corrida, atalho, o currículo não é um fim em si mesmo. O currículo é um caminho para se chegar num objetivo. Então, para isso, eu tenho que ter um objetivo e tenho que saber onde eu estou. Se eu não souber onde eu estou, eu crio igual essas pontes no Brasil, né? Que um constrói de cá, outro dali, e depois não se encontram. Não há construções assim no Brasil? Não tem um fenômeno parecido na Castelo que resolveram há poucos anos atrás? Então, cada um constrói um lado, só que não se encontram, porque eu não sei para onde eu vou. Eu tenho que considerar onde eu estou, para onde eu quero ir e os recursos que eu disponho. Se eu ignorar isso, não adianta. Não adianta.
É o caso dos estádios. Ignorava-se os recursos que se tinha, mas sabia os recursos que poderiam conseguir. E todas as obras foram superfaturadas, todas elas. Então, é uma questão do currículo. Qual é o caminho que eu vou seguir? Na Idade Média, um dos problemas das universidades medievais era que você criava um programa para um homem inexistente. Eu crio algo ideal, mas eu não sei quem é a minha clientela. Então, os currículos, eles vão variar de acordo com o objetivo proposto. Aqui temos, ainda que grosso modo, diversas perspectivas educacionais. Então, eu apenas ilustro. Na China, a educação visava conservar intactas as tradições. Obviamente, se a minha educação visa conservar intactas as tradições, a minha formação vai ser a favor disso. O Egito, preparar o educando para uma vida essencialmente prática, que o levasse ao sucesso nesse mundo e, por meio de determinados ritos, alcançasse o favor dos deuses e a felicidade no além. Homero, chamado de educador da Grécia, como denomina Platão, tinha como meta formar homens virtuosos, inspirando-se nos heróis, em seus atos de bravura, na consecução dos seus ideais. Aí você vê as figuras dos grandes seres mitológicos e nos grandes homens, como Hércules, Ulisses, quando você lê a Ilíada e a Odisseia, de modo especial a Odisseia, você vê a bravura de Ulisses lutando contra os deuses, protegido por Palatenas, a sua mulher que o espera durante 20 anos, que ele vai voltar, tecendo aquele manto e destecendo o manto para afugentar os pretendentes dela. Então você vê as lutas dele. Era um homem de referência, um homem modelo para aqueles que o lessem. Esparta, homens guerreiros, mas que fossem totalmente submissos ao Estado. Naquele filme um tanto fraco, Os 300, filmezinho pobre, tenta representar a ideia de Esparta. Eram homens guerreiros, mas nunca se rebelavam contra o Estado. Foram abandonados pelo Estado, mas eles não se revoltavam como Estado. Então, daí a ideia de disciplina espartana, né? Uma frase que até hoje se usa, ali a disciplina espartana, é bastante rígida a disciplina naquele lugar. Atenas, treinamento competitivo entre os homens, a fim de formar cidadãos maduros física e espiritualmente, com capacidade de exercitarem a sua liberdade. Mas entre Atenas e Esparta, Atenas levava desvantagem numa guerra, mas no campo das ideias, Atenas vencia. Sócrates e Platão, formar basicamente por meio da música e da ginástica homens capazes de vencer a injustiça reinante. Então, como é importante a ideia de justiça em Platão, de modo especial na República, e a ideia da ginástica, formar homens que fossem valorosos para vencer essa injustiça. Só que na prática nunca houve um rei filósofo, né? Porque quando o rei vira filósofo, ele deixa de ser filósofo ou deixa de ser rei. Bom, depois, a educação tinha um forte apelo moral por meio do conhecimento e prática das virtudes. A sabedoria está associada à vida virtuosa. Os sofistas, partindo do relativismo e subjetivismo, ou seja, não há verdades absolutas, tinham como objetivo convencer, persuadir o seu oponente, independentemente da veracidade do argumento. Então, com os sofistas, nós não tínhamos uma preocupação ética, mas de persuadir. Logo, a formação será fortemente retórica. A verdade não importa, já que o homem é a medida de todas as coisas, segundo o sofista Protágoras. Mas o que me importa é convencer. Se me importa convencer, a minha formação tem que primar pela oratória. Isso é um aspecto importante. Então, observem o currículo que eu estabeleço dentro deste objetivo. Aristóteles, formar homens moderados, que tivessem zelo pela ética e pela estética, já que a verdade estava no justo equilíbrio entre os extremos. Os romanos, uma educação eminentemente prática, preparando o indivíduo para servir ao Estado. Daí as leis romanas, as estradas romanas magníficas, nunca foram bons em filosofia, é verdade, mas eram homens práticos, bom na arte da guerra, estradas que permanecem até hoje. Eles já construíam antes de Cristo estradas com 5 metros de largura e com caimento lateral para o seu escoamento. Sabiam construir belas pontes. Então, homens que estavam preocupados com isso, facilitar a sua mobilidade, seus exércitos poderem trafegar rapidamente e banir para sempre o terrorismo da época. A Renascença, dando um salto histórico, século XIV e XV,
Eu não vou discutir o período da Renascença aqui, que a coisa vai longe. Então vamos colocar século XIII, XIV e XV. Formar homens eruditos que soubessem ler e escrever em grego e latim, tendo um estilo erudito que pudessem contribuir para a criação do novo, tendo o homem como medida de todas as coisas. Eles voltam à frase de Protágoras, aquele sofista. Então aqui era a erudição, a beleza, a estética dentro do humanismo renascentista. Todo o currículo, então digo eu, está comprometido, consciente ou não, com determinada compreensão da realidade, que deste modo determina a nossa meta, ou as nossas metas a serem alcançadas. O grande objetivo dos reformadores no século XVI era preparar homens e mulheres obedientes a Deus e que pudessem servi-lo por meio do aperfeiçoamento e emprego de suas habilidades, procurando em todas as esferas da sua existência glorificar a Deus, realizando assim o propósito da criação. Essa perspectiva de mundo me dá uma dimensão de mundo e me dá uma formalização de projetos, propósitos de vida. Então eu volto e pergunto, que tipo de formação temos dado aos nossos filhos? Que tipo de formação a igreja tem proporcionado à infância e à juventude? A sabedoria consiste na obediência a Deus. É loucura a desobediência. A educação, segundo a perspectiva bíblica, visa formar homens obedientes à palavra de Deus, que vivem em santidade e que atuem nessa sociedade dentro da qual estamos inseridos. Antigamente ouvia-se uma frase, de vez em quando fala-se. Esta frase eu vou aplicar dentro de um campo muito específico, de que não se faz mais pastores como antigamente. Eu estou chegando na idade de começar a ouvir isso. Por que eu estou falando isso? Porque essas frases são ditas para pastores mais velhos, para ele falar, é verdade, no meu tempo, tal. E outro dia alguém falou isso para mim, eu gostei, foi uma oportunidade boa para corrigir algo. E eu dei graças a Deus que não se faz mais pastores como antigamente. Porque antigamente era para pastores para antigamente. Para hoje, precisamos de pastores ligados hoje. A teologia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, a fidelidade deve ser a mesma, mas os desafios têm configurações diferentes. Então nós temos que formar nossos filhos fiéis à palavra para viver hoje. Os desafios de hoje, viver em santidade hoje, que são mundos diferentes, as expectativas são outras, os desafios assumem conotações ou contornos variados. A palavra de Deus visa formar homens tementes a Deus, sensíveis à sua palavra, atentos aos seus ensinamentos, como lemos há pouco em Hebreus 12, que Deus visa nos formar com a sua disciplina para o nosso aproveitamento. Portanto, os pais cheios do Espírito buscam, por meio da palavra, em oração, discernimento, para poderem aplicar os princípios bíblicos às situações concretas na sua tarefa de educar os filhos. Eu sei que é difícil para nós lembrar como fomos educados e como nós educamos hoje. É difícil porque nós somos diferentes dos nossos filhos. E eles têm uma visão diferente de vida. Isso não quer dizer que a formação dos nossos pais estava errada, que está tudo errado, ou que está tudo certo. Mas nós entendermos que ali havia erros e acertos, e que nós cometemos erros e acertos, mas que buscamos, então, na palavra, princípios orientadores para educar hoje, dentro da esfera na qual nós estamos vivendo e dentro do tempo de nossa existência. Isto implica no fato de que as suas responsabilidades com a educação de seus filhos podem ser compartilhadas com a escola e a igreja, porém não podem ser substituídas. Este é um problema que eu vejo. Eu não sou professor de primeiro grau, mas tenho a impressão que cada vez mais se entulha a escola do ensino fundamental de grande responsabilidade. Então agora as professoras têm que ser pai, têm que ser mãe, têm que ser avó, têm que ser sobrinha, têm que ser até tia, e formar uma série de valores que os filhos não aprenderam em casa. Então a escola tem que educar, tem que corrigir, tem que disciplinar, daqui a pouco vai criar uma cadeiazinha dentro da escola, ou seja, tudo a escola tem que fazer e até alfabetizar. Porque, se puder, alfabetizem.
Porque é tanta coisa, tudo é escola, 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 e não há tempo para isso. Então, observem, as nossas responsabilidades podem ser compartilhadas com a escola e a igreja, porém não podem ser substituídas. A escola não substitui a família. A igreja não substitui a família. Nós temos que educar nossos filhos em casa. A igreja e a escola podem reforçar, aperfeiçoar, quem sabe dar uma redirecionada, mas não podem substituir a família. Então, considerações finais. Como cristãos reformados, reconhecemos a centralidade real de Deus em todas as coisas, tendo como alvo principal a glória de Deus, sabendo que todas as demais coisas, por mais importantes que sejam e são, elas serão acrescentadas. Para nós reformados, é a palavra de Deus que deve dirigir, aprimorar e, quando for o caso, corrigir toda a nossa abordagem e interpretação teológica, bem como de toda a nossa compreensão do real. A epistemologia cristã é determinada pelas lentes. Quando eu falo de epistemologia, eu estou falando do conhecimento, a possibilidade que eu tenho de conhecimento. Então, a epistemologia, a minha maneira de aproximar-se da realidade, é determinada pelas lentes da palavra. Aí eu volto à figura dos óculos. Quando você usa um grau muito forte como eu e tira os óculos, eu entro numa crise existencial e digo, não enxergo, logo não existo. Olha, é muito difícil. Experimentem conversar sem óculos. É muito complicado, é muito difícil. Pelo menos para mim, Então a palavra vai nos dar essa lente que vai corrigir. Nossa, como eu estava vendo isso. Eu digo para os meus alunos em tom de brincadeira, não para as alunas, só para os alunos, mantenham em casa sempre um banheiro meio escuro. Para quê? Para que você não se assuste. Porque às vezes você vai na rodoviária ou no aeroporto, aquele banheiro iluminado, você toma um susto. Que isso? Sou eu. Bom, então mantenha algo na penumbra. Então, digamos o seguinte, sem a nossa visão da realidade pela palavra, nós vimos a coisa meio obscura. Nós vemos algo meio delineado, mas não temos clareza. A palavra de Deus nos dá clareza. Isso vale até para um aspecto que não é meu alvo de estudo agora, de santificação. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos melhor clareza sobre quem nós somos. Por quê? Porque Deus é luz. E a luz revela nossas imperfeições. Quando eu vivo aqui na comunidade, todo mundo é pecador igual eu, então tudo bem aqui, é a penumbra mesmo, então estamos todos muito bem. Mas quando nos aproximamos de Deus, as imperfeições aparecem com maior clareza. Isso é questão de recurso. Vocês nunca compraram uma roupa e foram na vitrine olhar para ver se era a mesma? Você olhou na vitrine, ficou encantada. E você é econômica. Não, você não é tão econômica, eu já aprendi isso aqui hoje. Bom, então você vai lá, essa aqui está na vitrine? É a mesma cor? Aí a moça vai lá ver alguma coisa, e você corre lá fora e olha, será que é mesmo? É que você ignorou que lá tem um facho de luz. O facho de luz transmite uma beleza. Os pintores e artistas renascentistas sabiam trabalhar com isso. Sombra e luz. É como as mulheres com a maquiagem, né? Evidencia o que tem de melhor, esconde o que não tem e tal. Então aí vai. É a ideia de sombra e luz, né? A questão de maquiagem é isso. Você acentua, omite e vai caminhando por aí. As lentes nos dão clareza. Clareza. A luz nos dá clareza. A palavra de Deus ilumina os nossos olhos para que nós possamos enxergar e vamos vendo coisas que nós não enxergávamos antes pelas lentes da palavra que traz luz. O Espírito, por meio da palavra, é quem deve nos guiar à correta interpretação da Escritura, da revelação, para que eu possa entender o mundo no qual eu estou vivendo e os desafios pelos quais eu estou passando, porque nós somos pais, somos filhos, somos mães. Então nós vivemos isso, ao mesmo tempo que eu sou pai, eu posso ser avô, eu sou filho, e são relações diferentes que me envolvem profundamente de maneira emocional, e a palavra de Deus nos dá esse discernimento. Nós devemos pedir a Deus que nos dê discernimento para agir com clareza, com fidelidade bíblica. É a partir desta compreensão que nós, cristãos reformados, passamos a avaliar tudo mais. A concepção
reformada da vida cristã envolve uma nova cosmovisão que afeta, obviamente, todas as áreas de nossa existência. Não havendo escaninhos, eu gosto de usar essa palavra escaninhos, que nos dá a ideia de um pequeno quadradinho, né? Um pequeno departamento. Não há mais escaninhos do ser e do saber, aonde a perspectiva teocêntrica não se faça presente de forma determinante em nossa, mais uma vez eu volto, epistemologia doutrinária e existencial. Por que eu estou falando doutrinária e existencial? Porque a nossa vida, ela tende a ser um reflexo da percepção que temos do mundo. Quando a nossa percepção muda, nós passamos a responder diferente. Isso vale para o ambiente com o qual eu estou lidando, isso tem a ver com o trabalho, com a igreja, com as pessoas com as quais eu lido. Quando a minha visão dessa pessoa muda, eu passo a me comportar diferente. E você até fala, olha, eu tinha uma certa desconfiança, hoje eu não tenho mais, eu pude conviver. Olha, eu confiei tanto, mas aprendi que não é bem assim. Hoje eu vou ficar mais discreta, eu vou falar menos sobre isso. Ou seja, todos nós assumimos comportamento assim. O fato é que a nossa maneira de perceber doutrinária e existencial deve ser governada por uma perspectiva que parta de Deus, por meio da sua palavra. Como os reformadores do século XVI, a nossa preocupação deve ser principalmente a reforma da vida, da adoração e da doutrina à luz da palavra. Daí a questão sempre importante de uma volta à palavra, ao estudo da palavra, e ela vai iluminando os nossos olhos. Isto significa que a partir da palavra passaremos a pensar acerca de Deus, do homem e do mundo. É uma perspectiva diferente. Quando você começa a estudar, por exemplo, o aspecto antropológico, apenas secularmente, você tem uma visão da grandeza do homem, apenas humanisticamente. Quando você começa a estudar pela palavra, você entende que o homem é grandioso porque ele é a imagem de Deus. São perspectivas diferentes. Quando você começa a estudar a economia pela grande reforma que houve no século XVI, você começa a entender que a ideia de trabalho, poupança e frugalidade, 3 princípios da reforma de Calvino, tinha um fim social. Tinha um objetivo de socorrer ao necessitado. E a partir daí há uma grande revolução, são perspectivas diferentes. Quando você começa a olhar a administração pela perspectiva bíblica, você começa a entender que o bom negócio é que é bom para todos. Você pode descobrir hoje que há uma técnica que tente voltar a um aspecto social da administração, mas é apenas para a sobrevivência de todos. Mas, biblicamente, está embutida a ideia de que tudo pertence a Deus, que nós somos servos e não senhores. Então, o objetivo, o fundamento sempre é maior, sempre é muito maior do que nós descobrimos apenas empiricamente, quando passamos a pensar a partir da palavra. Então, comecemos hoje pela nossa família. Não tenhamos macros projetos. Comecemos talvez com o nosso microprojeto, nossa vida e a nossa família. O caminho para isso é atendendo à orientação de Paulo, enchei-vos do Espírito. E no enchimento do Espírito, nós vamos começar a observar a vida de maneira diferente, encontrando a capacitação de Deus para esta transformação. Que Deus nos ajude, porque somente Ele pode capacitar-nos a fazê-lo. Amém. Amém. Deus abençoe.